Boa tarde. Eu gostaria de agradecer à organização do evento, o convite feito. Não me julgo a pessoa mais tarimbada para tal assunto, mas procuraremos discernir sobre o mesmo. E gostaria da permissão da presidência da mesa para saudar, e em nome das 3 pessoas, saudar todo o público presente, que são o doutor Domingos, da TV Justiça. Nós tivemos a oportunidade de um evento comum do Conselho em Minas Gerais e da OAB, e ele esteve fazendo a cobertura e deu um espaço muito grande na TV Justiça, no programa Direito Desportivo em Debate, à Educação Física. Cumprimentar também do Poder Executivo, o secretário adjunto de Estado de Esportes e da Juventude de Minas Gerais, Rogério Romero, que tem sido como dirigente público, tanto quanto foi como um atleta laureado no desporto de rendimento do Brasil. E cumprimentar o professor Jairo, do Conselho Regional de Educação Física de Goiás, na pessoa dele, cumprimentar todos os profissionais de Educação Física e estudantes aqui presentes e parabenizar ao trabalho que foi feito anteontem da realização de uma solenidade em comemorativa ao Dia do Profissional de Educação Física na Câmara Municipal de Goiânia. Bom, o primeiro slide que nós colocamos é uma homenagem a 4 pessoas. O professor Manuel José Gomes Tubino, cujo nome já declina qualquer falar sobre o professor Tubino. Dr. Silvio Raso, que de forma literalmente anônima e principalmente gratuita, realizou mais de 20 mil procedimentos investigatórios sobre uso de entorpecentes para a prática da atividade esportiva. Era médico e fundador da atual Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Bassoli, que é a razão da existência do Conselho Regional de Educação Física em Minas Gerais, é o seu patrono, infelizmente faleceu, e a figura do professor Lamartine Pereira da Costa, que, tal qual o professor Tubino, dispensa comentários. Nós procuraremos, em 7 ou 8 slides, falar rapidamente sobre a visão que nós temos, ou pesquisa feita, sobre a questão de prevenção de risco da droga e das atividades junto à área escolar, para em seguida, então, colocar a importância da educação física, a importância do esporte. Esse slide que mostra o histórico, ele demonstra que desde a chamada Arca de Noé até os tempos modernos, ou os tempos atuais, essa situação acontece. É porque eu estou seguindo por aqui. E o slide seguinte, então, mostra exatamente a questão da prevenção. E por que da importância da prevenção? O próprio nome já diz: buscar antes que aconteça aquilo que possa ser feito. Das 14, ou agora possivelmente passarão a ser 16 profissões da área de saúde assim estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, com certeza a educação física e, obviamente, o desporto atua literalmente naquilo que diz a terminologia do verbo latino prevenire, ou seja, vir antes, procurar antes uma atuação para evitar que ela tenha de ser feita em maior intensidade a seguir. Esses níveis, o slide seguinte mostra, então, os níveis que se deva ter da prevenção e os níveis que se deva ter da prevenção a nível de uma atuação seletiva de forma geral. Pode parecer esquisito o termo seletiva de forma geral, mas seletiva aí no sentido de se estabelecer um processo de prevenção, no caso específico que nós estamos falando, a atividade física orientada por profissional específico para a área. E isso vem aí já assim dentro de legislação existente. Isso está muito bem colocado, ainda que não totalmente aplicado. O slide seguinte mostra isso no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma pena, de um lado é uma pena, de outro lado fica até alguma visão de futuro para que o ECA possa efetivamente ser implementado, e aí sim as atividades físicas colocadas, orientadas por profissional habilitado, tem esse efetivo valor e tem essa sua efetiva eficácia.
O slide que fala sobre fatores de proteção e fatores de risco, ele demonstra, e há um ditado muito claro na área de educação física, na área do desporto, e também colocado como um brocado jurídico, que a prática da atividade física não dá tempo para que a criança, o jovem, o adolescente possa pensar em outras coisas. Óbvio que a vinda de substâncias externas, também rotuladas com a denominação de dopagem ou de doping, podem criar esse embaraço. E são esses fatores de risco, principalmente colocados no slide seguinte, e o item primeiro dele demonstra isso muito claro. Os dois primeiros itens, aliás, que é a curiosidade e a busca de emoção, podem daí fazer surgir outras questões mais complexas. Isso foi muito bem colocado pelos palestrantes anteriores, por exemplo, as chamadas drogas sociais. Ou seja, o esporte passa a ser responsabilizado por aquilo que não é a responsabilidade dele. Exemplo, e não estamos fazendo nenhuma questão, nenhum valor de juízo, nenhuma questão de algum juízo, é que a sociedade aceita ou comunga ou é complacente com os artistas ou com showmans que utilizam drogas sociais. E com o esporte, ela considera isso como uma atividade extremamente perniciosa. Ou seja, o esporte e a educação física são colocados a uma situação de que não foram eles que a provocaram. O slide seguinte mostra, então, o fator de risco na escola, e isso é fruto de uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e desenvolvida num grupo de trabalho coordenado por uma das principais autoridades dessa área no Brasil, que é o professor Elias Murat. Hoje faz parte da política municipal elaborada e dirigida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, já que o professor Elias Murat é vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Estabelece-se, então, alguns fatores de proteção, eles estão especificados no slide seguinte, nos dois slides seguintes, mas aí fica aquela situação, bom, e como que vai resolver isso? Ao ser convidado para o evento, nós pensamos e procuramos fazer alguma pesquisa e, ao trazermos duas citações no slide seguinte, uma do Platão e a outra de Aristóteles, mostram exatamente que há pouco tempo atrás, na chamada antiguidade, há 28, 30 séculos atrás, já foi colocado com muita clareza a importância da música e a importância do que se chamava na época aulas de ginásticas, hoje aulas de educação física. E da mesma forma, que é uma das poucas atividades, e isso consta também no Brasil, de que a ginástica é uma atividade que nem se discute a grande valia ou a maior valia dessa atividade. Bom, a partir daí, como que se coloca isso dentro de um processo legislativo, dentro de um processo de legislação, dentro de um processo educacional? Podemos buscar, e o slide seguinte mostra, a criação da Universidade de Bolonha, quando Bartolo comandava um grupo que fazia exatamente a busca das informações para a população, a interpretação do texto científico e colocando sob forma de normas para a população. Daí a origem dos conselhos, o termo conciliadores, e a letra S está sendo destacada, é exatamente para destacar que o saber, a ciência e a sociedade fazem uma linha constante de atuação. O local onde esse tríduo mais se apresenta é exatamente na escola, seja, no caso do Brasil, no primeiro, no segundo ou no terceiro graus. O slide seguinte, citando então citando Pedro II, Rui Barbosa e Getúlio Vargas, é para demonstrar que essa preocupação colocada anteriormente lá por Aristóteles e Platão, no século XI, estabelecida na criação da Universidade de Bolonha, e no Brasil, desde o Império, essa relação já vem muito forte. A primeira LDB, a chamada LDB Imperial, já enaltecia nos seus preâmbulos e na justificativa da legislação a necessidade da atividade física, a necessidade do homem são. É bom ressaltar que o primeiro texto escrito sobre educação física em língua portuguesa é de autoria de um médico brasileiro da família Melo Franco, ultimamente o acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco Filho, onde ele escreve um texto tratado de educação física para uso dos meninos portugueses. Esse
texto, esse tratado foi escrito no século XVIII, 6 anos depois que foi implantada a Academia Real de Ciências de Lisboa, existente até hoje, agora com o nome de Academia de Ciências de Lisboa. O slide seguinte vem reforçar políticas e legislação pública, políticas públicas e a legislação como instrumento das mesmas, como a voz do povo, através dos famosos pareceres do Rui Barbosa. Ainda que eles não tenham se transformado em lei, tudo o que se falou sobre educação no país, e outros países também, a Argentina é prova disso, e o Uruguai também é prova disso, entre 1858 e 59, até os anos 60 do século XX, tiveram totalmente buscando a sua única fonte, os pareceres de Rui Barbosa. E sobre educação física, citando um grande fisiologista norte-americano da época, Dr. Musley, ele mostra a importância da educação física, que chamavam lá aulas de ginástica, e deixa uma advertência muito polida, como era próprio dele, mas dizendo que o desdenho à ginástica é como tirar a liberdade de uma população.